Boa tarde a todos. Somos alunos da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, pelo campus de Nova Chavantina. Hoje vamos falar um pouquinho sobre irrigação por superfície. Os discentes são Arthur, Caroline, Cláudio, eu, Jéssica, Isabela, Naína, Tainara, Thaís e Wesley. E a docente é a professora e doutora Alessandra Conceição de Oliveira. Afinal, o que é irrigação por superfície, né? A irrigação por superfície, ela é um método, né, utilizado, que pode ser chamado também de por meio de gravidade, né? Então, esse método, ele consiste em colocar água sobre o solo agrícola, né? Então, ele é um método bastante utilizado em algumas culturas, né? E acontece que o solo, ele vai ter essa responsabilidade, né, de receber a água sobre ele e levar essa água por meio gravitacional até os lugares desejados, né? Então, com isso é preciso ter uma boa área e uma boa qualidade de solo para esse tipo de método, né, que é a irrigação por superfície. Dentro desse método, nós temos vários sistemas, e um deles é a irrigação por sulcos, né? Esse aqui é um exemplo, essa imagem. Esses daqui são sulcos, né? Eles estão localizados aos lados das linhas principais das culturas. Nessa outra imagem aqui dá para ver melhor, que aqui tem uma linha principal, né? Que é o canal. E tem sifões que pegam essa água do canal e jogam para os sulcos, né? Que formam as linhas de lados, né, laterais das linhas de culturas. Então, ele é um método bastante utilizado também em várias culturas. Ele consiste em receber a água, umedecer o solo, né? Essa água ela vai vir em uma quantidade necessária para que esse solo seja umedecido e não que fique encharcado a área por muito tempo. Então, vai receber uma quantidade de água necessária para umedecer o perfil desse solo. Essa daqui é a irrigação por sulcos. Pode ver que é bem estreitinho aqui. Aqui nós temos a irrigação por faixa, né? A irrigação por faixa ela é bem semelhante com a irrigação por sulcos. Só que as lâminas de água dela é bem maior. Bem mais com a lateral bem maior aqui. E ela, assim, empregada também em culturas de grande porte, né? Tem aqui os seus disques, né? E aqui são as suas faixas, bem largas. Esse daqui também é um exemplo, esse daqui é uma faixa. Ela pode ser tanto em nível, né, quanto em gradiente longitudinal. O gradiente longitudinal seria a água sendo levada conforme a sua gravidade. E já o em nível, ela seria um exemplo bem semelhante com o exemplo de tabuleiro lá no sistema de inundação, onde a água, quando necessita, né, precisa de uma água, uma lâmina de água permanente ali no local. Isso quando necessita, porque em si, a irrigação por faixa ela é colocada a quantidade de água necessária que a cultura precisa. Aqui nós temos a irrigação por inundação, por tanques e por bacias, né? Como eu falei, essa daqui é o sistema de inundação. Ele consiste que em torno dele tem os disques, né? Esses disques, eles servem por escoamento, por perforação, alguma coisa assim. Não deixa ter tanta perca e acaba criando esse efeito aqui de inundação, né? Bem utilizado na cultura do arroz, que necessita bastante de água, né? Então, esse daqui é um sistema dentro do método de irrigação por superfície, bem utilizado na cultura do arroz. O tipo de tabuleiro é como você sobrepõe a sua área. Se você tem uma área desnivelada, né, com a topografia elevada, seria legal usar uma maneira de inundação por tabuleiro, que é mais para essas áreas
alta elevação topográfica. Aqui nós temos as desvantagens e as vantagens, né? Uma das vantagens é que ela admite água de baixa qualidade, né? Seria, assim, de baixa qualidade em termos físicos. Porque, um exemplo, lá na irrigação por aspersão, não é bem colocada essa água de baixa qualidade, né? Porque pode vir algas, pode vir coisas biológicas mesmo da água. Então, não seria tão legal. Apresenta aptidão a várias culturas, né? Em especial arroz, lá na inundação. Baixo consumo de energia. Esse sistema é um método, assim, que não é tão automatizado, então não tem tanta o gasto de energia elétrica, então seria uma vantagem. Dependendo da topografia, apresenta custo inicial baixo. Como eu falei, tudo depende da área. Para esses sistemas esse método de irrigação por superfície, ele necessita que uma área seja plana, né? Então, se você pega uma área que apresenta altas elevações, então o custo inicial vai ser bem alto. Dependendo da topografia, como falado aqui, se for uma topografia mais plana, apresenta um custo inicial baixo. Não sofre interferência de ventos e nem interferência nos tratos culturais. Um exemplo, lá na irrigação por aspersão, ela sofre bastante interferência por ventos, porque aquela chuva artificial ela pode ser carregada pelos ventos e acaba não atingindo o local necessário. Já na irrigação por superfície, não, porque a água ela já é colocada diretamente no solo, então não ocorre essa perda. Pode apresentar boa eficiência na aplicação e simplicidade operacional, né? Como já dito, é um sistema bem simples de ser empregado. Tudo depende somente da topografia do lugar e também, né, da disponibilidade de água. Então, não tem tanta mão de obra assim, especializada para esse tipo de método. Aqui nas desvantagens, nós temos, em primeiro, né, o essencial nivelamento da área, como forma precisa e eficaz. Como eu já falei, é um sistema que ele depende de uma área plana. Se uma área apresenta altas elevações topográficas, então é uma desvantagem, porque com isso também vai gastar mais mão de obra, então vai ter o seu custo inicial também bem mais caro. Então é uma desvantagem. A avaliação periódica da área irrigada também é bem importante, né, para avaliar, para acompanhar, né, como está sendo feito o andamento. Risco de percas excessivas por escoamento superficial e percolação profunda. Isso daí é uma coisa que ocorre muito nesses irrigação por superfície, porque a água ela sobreposta direto no solo, então infelizmente vai ter sempre essa perca de água e percolação. Se projetada com baixa eficiência, a demanda por água pode ser elevada. Como? Se ela foi mal projetada, mal planejada, se ela foi feita com um manejo incorreto, vai ter sim uma baixa eficiência, porque a água ela já é colocada sobre o solo. Então, se é feita com uma eficiência baixa, se você não está sabendo como que está sendo o seu solo, qual que é a necessidade da sua cultura, vai ter uma eficiência muito baixa na demanda de água e pode ser elevada, né? Porque vai acabar perdendo muita água, e com isso a sua demanda vai ser maior de água. É uma desvantagem. Demanda muita mão de obra. Esse daí está relacionado com a topografia também. Como eu falei, esse sistema, esse método, ele depende muito da topografia do terreno. Então, se é uma topografia com bastante elevações topográficas, vai acabar necessitando de muita mão de obra para nivelar aquela área, para deixar aquela área conforme desejado para a instalação da irrigação por superfície, né? Seja por sulcos, por faixas, por inundação, sempre vai ter essa necessidade de olhar além da topografia do lugar.
Solos muito permeáveis não são indicados para a aplicação desse sistema. Um exemplo, solos arenosos, eles têm uma alta permeabilidade. Se ele vai ter uma alta permeabilidade, ele vai ter uma perda muito grande de água. E isso é uma desvantagem. Então, os melhores solos para empregar esse sistema de irrigação seriam os solos argilosos. Então, seria você olhar além do método de irrigação. Você tem que olhar para as características agronômicas da área, né? Solo, a cultura que vai colocar, saber olhar como que você vai empregar esse sistema sem que você haja tantas desvantagens que não podem ser reversíveis. Olá, me chamo Caroline e vou dar continuidade no trabalho. Bom, vou começar falando aqui, né, sobre os locais onde se utiliza o sistema de irrigação por superfície. Nessa primeira imagem, temos, na figura 1, temos o sistema de cultivo em transplantio de vazante do açude de Ouros, no Ceará. Bom, essa técnica, ela é bastante utilizada quando, assim, tá na época da seca, porque daí, quando tá na época de muito chuvoso, os rios cheios, os rios cheios, não dá para encontrar, né, essas áreas. Quando é encontrada, né, é feita uma limpeza dessa área e vendo um lugar melhor para fazer essa realização de irrigação de superfície. Bom, ela é bastante conhecida pelos agricultores, lá no caso do Ceará lá, e ela é um tipo de sistema, são faixas de terra situadas às margens de açudes, né, como açudes, que baciais, barragens, lagos, leitos e rios. E aí, quando está na época da seca, que eles encontram esse tipo de lugar. Bom, ao lado 2 ali tem a figura 2, que é o do cultivo de arroz irrigado na região tropical do município da Lagoa de Confusão, no Tocantins. Essa técnica aí, ela já né, se dá pelos fatores climáticos, já interfere. Por quê? Porque quando está muito na época chuvoso, que os rios estão cheios, que é utilizado esse tipo de irrigação por inundação. E ali também, como na figura 3, né, o arroz irrigado em Roraima, e na outra figura ali também, na figura 4, ali, onde a gente vê lá na Fazenda dos Rios, do município de Lagoa da Confusão, onde dá para ver até melhor ali o meio, assim, onde, como é que funciona esse tipo de irrigação por inundação, né? Tem no meio ali, aí separa das culturas, e é assim, esse tipo de irrigação. E vamos para o próximo. Parâmetros básicos, a implementação do sistema de irrigação por superfície. Esse aqui agora eu vou estar mostrando, né, e comentando também sobre os parâmetros básicos. Bom, aqui temos o recursos hídricos, porque assim, nesses lugares, né, seja ele por irrigação, entre outros, tem que ter um alto índice de água para que a planta consegue se desenvolver. Mas não a, a gente, o pessoal tem que ter um controle inicial, porque se for uma demanda de água muito grande, pode ser que haja, né, uma inundação além do necessário, ocasionando assim a perda dessas culturas. Bom, a qualidade desse tipo de água, ela não interfere, porque se for uma água de, né, de bastante concentração aí salina, ela pode ser utilizada. Se for uma água com, né, com sólidos em suspensão, também pode ser utilizada. Então, a qualidade da água em si não interfere para essas técnicas, esse sistema de irrigação superficial. Bom, o outro aqui também, um tópico nada mais, nada menos muito importante também,
porque se for um solo arenoso, ele não vai ser bom, não é recomendável, porque ele tem uma baixa, né, aí, capacidade de retenção. O solo também AB também não é recomendável. Por quê? Porque o solo AB, ele tem o risco de, tipo assim, que ele tem pouca fertilidade. Então não é um solo bom de ser usado. Então tem todos esses fatores aí para essas implementações aí de superfície. Então tem que ter todo um cuidado. Tipo, a água a gente já viu que não tem, né? Não interfere. Então o que é o solo não pode ser arenoso. Tem que ver um solo aí com bastante fertilidade, que adapta, né, para esse tipo de retenção. Enfim, o outro aqui seria a topografia. A topografia ideal, assim, seria bastante certa mesmo, seria a topografia de 1%, né, do declive ali, cujo declive ali. Agora, o outro, assim, esse sistema exige um plano topográfico cuja declividade não ultrapasse 5%. Assim, é possível implantar o sistema sem grandes custos. Então, estando nessa faixa aí de 5%, o agricultor ele não vai ter com que gastar muito e vai receber um retorno, né, bastante gratificante. E se for, e se caso ultrapassar 5%, vai ocasionar assim demora, né? Vai demorar para o agricultor poder implementar esses cultivos, esses sistemas, essas técnicas, e o custo daí vai ser menos, né? Ou o custo não, a lucratividade vai ser menos. Então, quando assim, o ideal mesmo que seja dentro desses 5%, para poder implantar um sistema com bastante eficácia. Então, o meu trabalho é isso aí, né? É só uma introduçãozinha aí do que se precisa para implantar um sistema de irrigação por superfície. Então, a gente já viu sobre, né, um pouquinho aí de tudo. E os próximos agora, colegas, vão terminar de apresentar este trabalho. Muito obrigada. Cultura. Bom, o ideal para esse tipo de irrigação na superfície é utilizar culturas que tenham uma maior capacidade de se enraizar. Um exemplo, como a gente deu aqui, foi o arroz, que ele permite uma rápida e significativa aplicação na lâmina de água. Só que, no que se refere às hortícolas, o sistema é bem indicado, já que umedece sem saturar as raízes. Bom, infraestrutura. Bom, o nosso projeto é um projeto de irrigação por superfície. Ele tem que ser bem cauteloso em relação à infraestrutura, planejar bem esse projeto, essa implantação. É necessário ter um bom dimensionamento, as condições locais têm que ser ideais, a disponibilidade hídrica do local tem que ter água em abundância para não pegar e faltar água lá para a cultura depois. A cultura também influencia a topografia da área, não pode ter muito declive, essas coisas. O tipo de solo influencia também, e entre outros. Daí, qualquer descuidinho que seja em relação à infraestrutura pode gerar um prejuízo, e esse prejuízo vai acabar vindo pelo responsável do trabalho, quem fez o projeto, no caso nós, e também pela propriedade, que vai ter prejuízo. Bom, alguns parâmetros que nós vamos estudando antes da implantação do sistema. A topografia. Esse é um aspecto de grande relevância, pois deve-se atentar para as seguintes condições topográficas, como eu disse, não pode ter muita declividade, o terreno, no máximo médio, ou até 5% de declividade, o levantamento planealtimétrico,
mais recente da propriedade, da planta da propriedade, locação correta das estradas, os carreadores, isso tudo tem que pegar em um dos parâmetros para a topografia, né? A presença de linhas em alta tensão, entre outros obstáculos, o nível de featico, o local do ponto da captação, os riscos de inundação também não pode ter muita. Tem que ter água também, mas não pode ter demais, né? Outro parâmetro, a cultura. Escolher bem a cultura, como eu disse, um exemplo lá, o arroz, que tem um enraizamento maior, culturas bem adotadas desse tipo, a suscetibilidade aos danos por pragas. Procurar sempre cuidar, a suscetibilidade às mudanças nos tratos culturais. As dimensões alcançadas pela cultura ao longo do seu desenvolvimento, a duração do ciclo de produção, ter uma duração boa para ter uma produção também maior, um requerimento diário de água, não faltar água, como eu disse anteriormente. O solo. Bom, ser classificado, ter uma determinação da classe granumélica. Vamos supor, se eu colocar um solo aqui que retém muita água, um solo muito arenoso, vai ter muita lixiviação, a água vai se infiltrar rápido demais, mesmo se eu jogar bastante água, sempre vai ter uma lixiviação daquela água, tudo mais, e também dos nutrientes. Também não procurar um solo que retenha muito salino, muito salino. Análise química em profundidade. Ter uma análise boa, o solo tem uma característica estrutural boa, determinação da capacidade de infiltração, foi o que eu disse. Ter um solo bom, não ter um solo muito arenoso, que tem um solo com um pouco de argila, para que tenha uma infiltração boa, uma boa retenção dessa água, para não jogar uma água lá, você tem uma irrigação, mas a água que você for jogando, o solo vai retendo tudo e no final vai acabar causando prejuízo também, né? Bom, a infraestrutura. Um dos parâmetros a serem estudados também, a água. Qual o tipo vai ser da fonte dessa água? Se vai ser superficial ou subterrâneo, vamos supor, um poço ou uma represa. A quantidade que vai ter disponível, o volume dessa água que vai ter disponível nessa propriedade, a qualidade dela, como que eu falei, uma água não pode ser muito salina, essas coisas. Bom, agora é o outro coleguinha. Obrigada. Eu vou estar falando sobre o custo aqui do nosso projeto, do nosso sistema de irrigação, né? Então, assim, o custo desse projeto, ele vai depender das exigências do local e ali, tipo, de quanta mão de obra vai estar sendo necessária ser aplicada ali no local, né? Então, assim, se o projeto precisar de reparo nos canais, nas barragens, ali na estrutura, do controle de vazão, quanto mais reparos, mais mão de obra eu tiver que utilizar nesse projeto, nesse sistema, maior vai ser o custo, né? Assim, uma vez que eu tenho que pagar a mão de obra, quanto mais mão de obra eu utilizar, mais eu vou gastar, mais aumenta o meu custo. Cada, cada cultura ela vai possuir um nível de exigência, né? Então, assim, quanto à quantidade de água e o sistema. Na tabela a seguir, que eu vou passar, a gente vai estar analisando quanto que fica o custo de cada sistema.
Aqui nessa tabela a gente pode ver, né, o nosso método que está sendo trabalhado de irrigação, método superficial. Pelo sistema de sulco, ele tem uma eficiência de 40% a 70%. Seu custo inicial ele vai de 1.500 a 4.000 reais por hectare. Ele tem um gasto de energia de 0,3 a 3 kWh por milímetro por hectare. E a sua mão de obra ela vai de 1 a 5 horas por hectare irrigada. Já no sistema de corrugação, a gente tem uma eficiência também de 40% a 70%, um custo inicial de 1.200 a 3.000 reais por hectare, a energia também de 0,3 a 3 kWh por milímetro por hectare, e a mão de obra de 1 a 3 horas por hectare irrigado. O sistema de faixa, a gente já tem uma eficiência maior, de 50% a 75%. Seu custo inicial de 1.500 a 4.000 reais por hectare. A energia também é a mesma, de 0,3 a 3 kWh por milímetro irrigado, ou por hectare, desculpa. E a mão de obra, ela de 0,5 a 2,5 hora por hectare irrigado. Já no sistema de inundação, a gente tem uma eficiência de 50% a 70%, o custo inicial de 1.500 a 3.500 reais por hectare, a sua energia também de 0,3 a 3 kWh por milímetro por hectare, e a mão de obra vai de 0,7 a 3 horas por hectare irrigado. Então, assim, essa tabela acaba sendo uma tabela assim, só para a gente ter uma ideia, uma noção, né, da eficiência de cada sistema, do custo, a energia gastada, mão de obra. É bem simples de entender. Dando uma olhada por ela, a gente acaba percebendo que o sistema assim, que acaba sendo mais vantajoso no quesito de eficiência e tudo mais, acaba sendo um sistema de faixa, né? Já que tem uma eficiência maior que os demais, o custo acaba sendo a mesma coisa do que os demais, a energia também, mão de obra também da mesma coisa, até um pouquinho menos. Então acaba sendo um sistema assim, que sai assim, mais interessante de ser utilizado, né? Trabalhado com ele. Bom, a infiltração da água, né? A infiltração da água, ela vai ocorrer ali de forma específica para cada sistema adotado. No caso, no sistema de irrigação por suco, essa infiltração ela ocorre pelas laterais e fundos da superfície, né? Esse método ele irriga de 30% a 80% da superfície do solo, dependendo do espaçamento e do tipo da cultura, né? Também. Já no sistema de irrigação por método de faixa, a infiltração dependerá de alguns aspectos, né? Sendo eles a largura, a vazão, a declividade e a resistência do movimento da água em relação à cobertura vegetal, né? Dependendo ali da cobertura, quanto que ela vai estar segurando como se fosse o escoamento da água pelos canais, né? Isso tudo acaba influenciando. A textura do solo também influencia bastante. Uma vez que a gente tem um solo mais arenoso,
a gente sabe que a infiltração ela acaba sendo mais rápida. Ela acaba acontecendo uma infiltração bem rápida. Quando a gente tem um solo com textura já mais argilosa, é uma infiltração que acaba sendo mais lenta. A água já vai indo, vai passar pelo tubo e ela vai se infiltrar aos poucos. A infiltração é um pouco mais demorada. Aqui a gente vai ter algumas etapas do processo de irrigação por superfície. Essas etapas, elas são as seguintes. São divididas em algumas etapas, né? Que é no caso, o tempo inicial, TCO, o tempo de chegada da água no final da parcela, TL, o TCO, o TR e T. Então, cada um é o quê? O tempo inicial da irrigação, o TO, ele é o tempo da entrada da água no canteiro, né? Ele é o tempo que a água entrou no nosso canteiro, no nosso suco. O TL, que seria o tempo de chegada da água no final da parcela, no caso é o tempo, né, como eu falei, da chegada da água no final da parcela, cobrindo todo o nosso canteiro. Então, assim, o TO, o tempo inicial, a partir que ele entrou no nosso suco, então a água vai escoar por ele tudo no suco, chegou no final, cobriu. Ok. Esse é o nosso tempo de chegada da água no final da parcela. O TCO é o nosso tempo de corte de aplicação da lâmina d'água, que é o encerramento da água no canteiro, né? A partir do momento que ele chegou no final, que ele cobriu tudo, a gente encerra. O TR, que é o tempo de recesso, nesse momento é onde acontece o quê? O desaparecimento da água em algum ponto do canteiro. Geralmente ele acaba acontecendo na parte mais superior. Então, assim, a água entrou, escorreu pelo nosso suco, encheu, ok, encerrou, a água vai infiltrando. Em algum momento, o nosso canteiro ele vai acabar ficando sem a presença de água, né? Porque a água já infiltrou, ele vai ficar sem a presença de água. Esse é o nosso TR. E aí depois tem o nosso tempo final de irrigação, que é o TE, que é o desaparecimento da água em toda a nossa superfície. Todo ali o nosso canteiro, o nosso suco. A partir do momento que a água toda se infiltrou, que não tem mais presença d'água ali na superfície, esse é o tempo final de irrigação, é o desaparecimento da água. As fases delimitadas por esse tempo, o pessoal vai estar falando mais a seguinte. Então, muito, muito obrigado. Viu? Eu vou estar dando continuidade falando sobre o que a colega anterior falou sobre fases de irrigação por superfície. E eu vou estar falando sobre a fase de avanço. E o que é essa fase de avanço? E onde ela começa? Essa fase de avanço ela começa no início da aplicação de água na área e ela termina quando atinge o final da área. E a duração dessa fase é denominada de tempo de avanço. A outra fase é denominada de fase de reposição. E ela começa quando a água, a frente de avanço, ela atinge o final da área. Termina no instante em que a vazão é cortada, no início da aula, da área. A depleção, essa fase de depleção ela corresponde à etapa em que
é a etapa entre o corte da água no início da área, da área, denominada de TI. É o corte da água no início da área, denominada de TI. E a exposição é a qualquer ponto da superfície do solo, ao longo da área irrigada. Instante esse é denominado de TD. E a duração dessa fase geralmente é pequena, sendo que na maioria das vezes ela é meio que ignorada, mas na irrigação por faixa ou por inundação, ela é muito significativa, tem muita importância. Essa fase é a fase de infiltração, parte mais responsável pela infiltração da água no solo. A próxima fase é a de recessão. Essa fase de recessão ela começa no instante TD, que é quando qualquer ponto da superfície do solo é exposto, onde a água infiltra tudo e a superfície do solo fica exposta. E termina no instante TR, e quando não há mais água sobre a superfície do solo ao longo da área. Aí que temos o gráfico que fala sobre esses processos de avanço, armazenamento, depressão e recessão. Nesse gráfico observa-se que as fases de avanço e recessão ela define o início e o final do evento da irrigação, respectivamente. A diferença entre o tempo de avanço e de recessão é em qualquer ponto X. Não sei se dá para ver aqui embaixo, no ponteiro do mouse. E são obtidos por meio de curva de avanço e de recessão, denominada de tempo de oportunidade, e corresponde ao tempo em que há infiltração naquele ponto da área. Portanto, as curvas de recessão, curva de avanço e recessão, ela define o tempo de oportunidade ao longo de toda a área de toda a área. E aqui eu estou falando um pouco sobre as considerações finais. Para a parte das considerações finais, de que o sistema de irrigação por superfície, por mais empregado que seja, ele apresenta um nível de eficiência baixa, em razão de várias variáveis, como o comprimento do terreno, a declividade, a vazão aplicada, o manejo, o tempo de aplicação, e esses são parâmetros que devem ser relevados com atenção na hora do dimensionamento do projeto. Se consultar de forma correta, considerando em consideração cada parâmetro do sistema de irrigação por superfície, ele poderá atender às exigências da cultura, do início ao fim, e gerando lucratividade ao produtor, com um sistema de baixo custo. E essas são as considerações finais. Eu estou falando um pouco que finalizou aqui, e aqui são as referências bibliográficas. E obrigado.